Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Nicolas do curso Preparandos e vamos para uma videoaula de inglês. Espero que estejam todos bem e que nessa quarentena aí, essa pausa forçada, nós continuemos no nosso objetivo, com estudo, com preparação, certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos ver os modal verbs, né? São verbos auxiliares, eles aparecem junto com verbos no infinitivo. É uma coisa bem tranquila quando a gente estuda, se debruça, e sempre aparece nas provas. Então, vamos nos manter atentos aí. Coloquei aqui, principalmente, gente, 3 pares. O can e o could, o must e o should, o may e o might. Vamos ver aí na prática como isso funciona. O can, gente, a gente usa para dizer que algo é possível ou que alguém é capaz de fazer algo. Ou seja, o can está ligado à ideia de capacidade, habilidade, certo? Por exemplo, como que a gente monta ele? O can mais o verbo no infinitivo. Can do, sabe fazer, pode fazer, consegue fazer. Can speak, sabe falar, pode falar, consegue falar. E etc. Nos exemplos, Fabiano can sing. Então, o Fabiano, ele consegue cantar, né? Ele sabe cantar, como a gente diz aqui no português. É uma capacidade, uma habilidade do Fabiano. Arthur can play the electric guitar, né? O Arthur, ele consegue tocar guitarra, ele sabe tocar guitarra. É a habilidade dele. Na negativa, a gente só vai colocar o not ou na forma contacta o can't, né? I cannot ou I can't swim. Eu não sei nadar, né? Eu não consigo nadar. Essa é uma habilidade que eu não tenho. Então, facinho aí para a gente montar a negativa. E a interrogativa, já sabemos que a gente passa o verbo para frente, né? Can you drive? Você sabe dirigir? Então, ao invés de eu fazer uma afirmação, you can drive, você sabe dirigir, eu troquei a ordem, fiz uma perguntinha. Can you drive? Você sabe dirigir? É uma habilidade que eu estou perguntando, né, a pessoa se ela tem. Beleza? Então, passemos para o próximo aí, que é o could. O could, ele tem uma relação com o can. Se você aprendeu bem o can, você vai também se dar bem com o could. Usamos ele, o could, para indicar possibilidade ou capacidade no passado. Ou seja, o can, eu estou mais aí apegado a uma ideia de o que sabe, o que pode fazer agora. O could é a possibilidade ou capacidade no passado, né? Então, when Pedro was young, he could run very fast. Quando Pedro era jovem, ele podia correr muito rápido. He could run very fast. Percebam que não é he can run, né? É he could run. Por quê? Porque quando ele era jovem, ele podia correr rápido. Hoje em dia, ele não pode mais correr rápido, né? Ele deve estar mais velho e não pode. Mas no passado ele podia. E na negativa, I was tired yesterday, but I could not ou couldn't sleep. Eu estava cansado ontem, mas eu não pude dormir. Então, uma capacidade, né, que não houve, uma possibilidade não houve no passado, né? Eu não pude dormir. I could not sleep. Apesar de estar cansado, não pude dormir. Mas também tem os casos especiais aqui, ó. Quando queremos pedir algo a alguém, a gente pode usar Can you open the door, please? Ou Could you open the door, please? Os dois, gente, a gente está colocando na mesa. Você poderia abrir a porta, né? Você pode abrir a porta, por favor? Então, mas qual é a diferença central aí? Por que tem o can ou o could? Os dois estão indicando aí, né, um pedido, né, se você pode fazer algo. Mas o can a gente vai usar para pessoas com mais intimidade, né? Os amigos, os familiares. E o could é um pouquinho mais formal ali, né, educado, para pessoas com quem a gente não tem muita intimidade, né, com estranhos. E também quando pedimos permissão para fazer algo, né? Can I go to the bathroom? Ou could I go to the bathroom, né? Então, assim, posso ir ao banheiro? Aquela pergunta clássica, né, dos alunos que sempre fazem. O can a gente vai usar com mais proximidade e o could com pessoas que a gente não conhece, né? Não são íntimas nossas, beleza? Então, um é mais formal, o outro nem tanto, certo? Então, passemos para o próximo aí. Must e should. Coloquei eles juntos porque a ideia de um ajuda a lembrar do outro, certo? Must, gente, é usado para expressar obrigação, dever, algo que deve ser feito. Ou seja, uma obrigação, né? Algo
do qual não posso escapar, eu tenho que fazer, né? É a linguagem militar, né? É a linguagem dos nossos pais, avós, não interessa, né? Quem foi o seu responsável, né? Quando te manda fazer algo, a gente tem que fazer, né? Temos que obedecer. Então, must é essa ideia aí de algo que deve ser obedecido. We must obey the law. Nós temos que obedecer a lei. Então, não é uma questão de opinião, né? É uma obrigação. We must obey the law. Nós temos que obedecer a lei. E na negativa, you must not ou you mustn't touch the pictures, né? Você não deve, não pode tocar nos quadros. Imagine que estamos num museu e há um anúncio, né? Um aviso, né? Dizendo que não pode tocar nos quadros. Então, you must not touch the pictures. Você não pode, não deve tocar nos quadros, beleza? Uma obrigação, um dever, certo? E o should? O should, diferentemente da obrigação, ele vai ser usado para dar conselhos e sugestões, mostrar o que é certo e apropriado a se fazer. Ou seja, se o must, né, é um pai, uma mãe que está nos falando, né, o should pode ser um amigo, né, dando um conselho para a gente. You should study more. Você deveria estudar mais. É um conselho bom aí, ó. Para a gente, inclusive, a gente está fazendo isso agora, estudando mais. You should study more. Você deveria estudar mais. E Mariana should not ou shouldn't watch TV so much. A Mariana não deveria assistir tanta televisão, tanta TV, né? Então são conselhos. Um deveria estudar mais e o outro não deveria assistir tanta TV. Certo? E o ought to? Quem é esse cara aí embaixo? Eu coloquei para a gente conhecer. Por quê? Porque a ocorrência dele é mais rara, né? É similar ao should, porque ele vai ter a ideia também de conselho e sugestão. You ought to study more. Percebam que eu mantive o mesmo exemplo, né? You should study more, you ought to study more. Então a ideia é a mesma, né? Você deveria estudar mais. Ele é mais raro, mas se pintar aí num texto, numa prova, vocês já saberão que é a mesma coisa do should, beleza? Partindo, nosso último par aqui dos principais, das estrelas aqui dos modal verbs, o may e o might. Usamos may e might para indicar possíveis acontecimentos no presente e no futuro. Ou seja, se a gente quer dizer que algo deve acontecer, né, a gente vai usar o may e o might. Eles indicam possíveis acontecimentos. Vamos ver aí qual é a diferença de um e outro. I haven't decided yet where to spend my holidays. I may go to Búzios. Então, eu não decidi ainda onde eu vou passar as minhas férias. Eu devo ir para Búzios. I may go to Búzios. Então, eu devo ir para Búzios, né? Não comprei passagem, eu não vi pousada, hotel, mas eu devo ir para Búzios, ou seja, eu estou idealizando. Há uma chance de eu ir para Búzios, né? Eu devo ir. Então, digamos que tem 50% de chance aí, né, de eu ir ou não ir. O may está trazendo para a gente essa ideia de possível acontecimento, beleza? E o segundo, take an umbrella with you, it might rain later, né? Pegue um guarda-chuva, né? Leve um guarda-chuva com você. Deve chover mais tarde. It might rain later, né? Deve chover mais tarde. Qual é a diferença do might e do may aí? Se eu estou usando eles como eu devo ir para Búzios, deve chover mais tarde. O may, ele traz uma ideia de possibilidade, mas um pouco mais firme, né? Como eu disse, uns 50% de chance de acontecer. Já o might, ele é um pouquinho mais impreciso, digamos 25% de chance, né? It might rain later, né? Deve chover mais tarde. Ou seja, o céu não está escuro, mas é melhor levar um guarda-chuva. Vai que chova mais tarde, certo? Então traz essa ideia, e são os diferentes níveis, né, de possibilidade. O may um pouquinho mais forte e o might um pouquinho mais fraco. Na negativa, Anna may not go to the party tonight. Então a Ana não deve ir para a festa hoje à noite. Então tudo indica que ela não vai, mas pode ser que ela apareça. Há uma chance mesmo que remota. I might not stay at home today. Eu não devo ficar em casa hoje. Então, de novo, essa imprecisãozinha. E para pedidos, né? May I, can I? Permissão. May I ask a question? Ou can I ask a question? Posso fazer uma pergunta? Os dois me servem, só que o may, a gente viu que, agora está vendo, né? Perdão, que é o mais formal de todos, mais educado. May I ask a question? A gente vai usar, né, para pessoas célebres, né, pessoas, né, de respeito, pessoas que não conhecemos, e o can, com os íntimos, segue a regra.
Outros casos que merecem atenção, só para a gente não passar em branco, é o will que indica futuro, né? Rogério will travel next year. O Rogério vai viajar no ano que vem, certo? O shall indica convite, oferecimento, né? Shall we dance? Então, a gente vai ver ele mais nas perguntas, né? Shall we dance? Vamos dançar, né? Estou convidando a dançar, né? Um oferecimento. E o would convence, né? Há uma convenção de que é o passado de will, né? I would like to be rich. Eu gostaria de ser rico, né? Então, eu não gostarei de ser rico. Eu gostaria, né? Ou então, também posso oferecer, né? Would you like more sugar? Você gostaria de mais açúcar? Então, a gente guarda esses 3 casinhos aí, que apesar de não ser, né, não estar no topo igual os outros, eles merecem nossa atenção. Agora vamos para a questão de prova, que é o que interessa, né? É uma questãozinha que diz assim: The modal verbs underlined in each sentence express, né? Ele quer saber o que expressam os modal verbs sublinhados em cada sentença. A primeira aí, she might be at the party, né? O might a gente acabou de ver que indica uma possibilidade, né? No futuro. Can you drive a dump truck? Você sabe dirigir um caminhão caçamba? Uma habilidade, né? He mustn't sleep during the class. Ele não pode dormir, né? Ele não deve dormir durante a aula. Então, é uma obrigação, né? Must aí. E o 4, you ought to learn aviation English, né? E o ought to, a gente sabe que indica também o conselho, uma sugestão igual should, né? Você deveria aprender inglês para aviação. Então, a gente já captou as ideias aqui, que estão fresquinhas. O might indica possibilidade, o can, uma habilidade, o mustn't, né? Must not, a gente sabe que é uma obrigação ou uma proibição no caso da negativa, e o ought to é um conselho. Então, fica bem facinho a gente procurar qual opção nos dá essas ideias, né? Em primeiro lugar, se a gente já fundamentou que o might ele só pode nos dar a ideia de possibilidade, a gente vai anular todos que disserem o contrário. Por exemplo, a letra A está sugerindo que o might é habilidade, e a D também. O habilidade é o can, então a gente já corta a letra A e a letra D. E a letra C, o might indica permissão? Não sei, mas o can, vamos para o próximo, ele indica habilidade. E a letra C diz que ele indica possibilidade, então a gente já eliminou. Né? Essa questão é bem fácil, porque a gente pode ir eliminando e já acha que é a letra B. Vamos bater certinho aqui, ó. Might, possibilidade. Então, tá certinho aqui. Can, habilidade. A gente acabou de ver, né? O que eu sei fazer, né? Você sabe dirigir um caminhão caçamba? Mustn't, né? Não pode, não deve. Proibição. Show, tá certinho. E o ought to, que é o igual ao should, é um conselho aqui. Advice, conselho. Então, a correta aqui é a letra B. Possibilidade, habilidade, proibição e conselho. Então, a gente mata uma questão de prova molezinha aqui, só conhecendo a ideia dos modal verbs, correto? Então, gente, obrigado. Sigam estudando aí e não podemos parar, certo? Um abraço.